E a temperatura, quando falamos dela, precisamos medi-la, né? Então, para dizer, como vamos fazer a medida de temperatura? Como é que eu vou saber que a temperatura aqui é 30 graus Celsius, é 25 graus Celsius, é 20 graus Celsius? Como eu vou saber disso? Então é aí que vem os medidores de temperatura, que são os termômetros, que há vários tipos. O livro de vocês cita dois tipos principais. No caso, o termômetro clínico e o termômetro de rua. O termômetro clínico são esses dois aqui em cima. Esse daqui, que é o clínico digital, e esse que é o de mercúrio, que também pode ser chamado só de termômetro de mercúrio ou termômetro digital. Eles são chamados de clínicos porque eles são feitos para medição da temperatura corporal, ou seja, geralmente para efeitos clínicos mesmo, saber se a pessoa está com febre, se não está, temperatura normal. Então esses termômetros, eles têm essa mesma finalidade. Cada um funciona de um jeito. Existe o de mercúrio, existe o de álcool, existe o digital, existem outros modelos. E tem esse termômetro de rua, que ele também tem um dispositivo, uma antenazinha que é capaz de perceber a temperatura do ar. E aí ele vai dizer a temperatura que está o ambiente. Como é que funciona esses termômetros clínicos? Então olha essa imagem embaixo. Os termômetros clínicos, no caso de mercúrio ou de álcool, no caso digital não recebe esse mesmo processo, mas o termômetro de mercúrio, o que ele tem? Ele tem a substância termométrica. O que é uma substância termométrica? É uma substância que quando ela é aquecida, ela vai mudar alguma de seus fatores, como por exemplo o seu volume. Ela pode mudar alguma de suas grandezas. O volume é um exemplo. Então, por exemplo, aqui, quando é aquecido, o mercúrio ele está bem aqui, aqui embaixo. E aí, quando ele é aquecido, ele se expande, ele se espalha. Por quê? Porque as partículas vão se tornar agitadas. E quando ele se espalha, ele vai seguir o único lugar que tem para seguir, que é esse canalzinho. Então, esse canalzinho aqui é onde ele vai se dilatar para cá. No caso, ele vai se espalhar, né? Se expandir. Isso vai depender do aquecimento. Então, quanto maior a temperatura aqui no local que tem a região da substância termométrica, maior a sua agitação até chegar a um equilíbrio com o corpo. Então, quando você vai medir a temperatura, por exemplo, num termômetro de mercúrio, colocado aqui na sua axila ou outro local, ele vai entrar em equilíbrio com o seu corpo, equilíbrio térmico. Quando ele entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo, ele vai estar lá paradinho em um determinado local. Aí vai dizer, tá aqui, 39 graus Celsius, está com febre. Então, se você não estiver com febre, vai chegar aqui, está com 36. Então, pronto, 36, 37 graus Celsius, então não está com febre. Então, é praticamente isso, só a questão do equilíbrio. E aqui tem que falar o estrangulamento. O que é o estrangulamento? É porque aqui fica um pouquinho mais apertado para o líquido conseguir subir devido à pressão, ao calor, e ele vai se expandir. Porém, ele não vai conseguir baixar tão rápido. Então, por isso o estrangulamento vai baixar com lentidão. Então, depois que o aparelho é retirado ainda da axila, vai passar um tempinho para voltar ao normal, ou até necessite de uma sacudidazinha para facilitar esse processo. Porque geralmente essas substâncias termométricas elas são sensíveis a determinadas temperaturas, a temperaturas baixas. Porque se não fosse, também não teria como fazer ela subir. E aqui acontece a mesma coisa com o digital. No caso, ele consegue detectar a temperatura através dessa ponta metálica, mas não tem nada a ver com essa substância de mercúrio. Ele detecta, o aparelho tem um sistema para isso, e aqui ele indica a temperatura, que ele também é bem preciso, bem seguro, desde que esteja com a bateria carregada e tal, bateria forte. Então é assim que funciona. E aí temos também o termo chamado grandeza termométrica. Substância termométrica é a substância que vai se expandir com a questão da temperatura, aumenta a temperatura, né, o calor, ou se expandir ou se contrair. Já a grandeza termométrica é como vai ser utilizado para medir. Por exemplo, aqui, o que a gente utilizou para medir nesse termômetro aqui embaixo, nesse modelo de termômetro? O que foi utilizado foi esse comprimento, uma medida aqui de comprimento, esses tracinhos. Então aqui é a grandeza termométrica, é o comprimento da coluna. Então até mesmo se eu tivesse apagado o restante aqui, desses tracinhos, eu teria como ter uma base da temperatura só analisando esses pontos. Então é isso que é a grandeza termométrica. E quando se fala em grandeza termométrica, substância termométrica, medir a temperatura, tudo isso, a gente tem que pensar em como vai medir essa temperatura. Eu acabei de falar ali, 30 graus Celsius, 27 graus Celsius, mas não existe só a escala termométrica de Celsius. O que é uma escala termométrica? Justamente é um conjunto de fatores, números e tal, valores, que vão servir para medir determinadas temperaturas. Com isso, as três principais escalas termométricas utilizadas no mundo
é a Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. São as três principais escalas termométricas. A gente vai aprofundar elas já já. Essas três escalas, elas definem o valor, no caso das medições de temperatura. Com isso, elas geralmente se baseiam em pontos fixos fundamentais. O que são esses pontos fixos fundamentais? É um valor padrão que é considerado para utilizar como início e fim, assim, o início e fim em um termômetro, por exemplo. É como se fosse o início, o ponto do congelamento da água, que é o ponto de fusão, ponto de gelo, e o ponto de vaporização da água, o ponto de vapor, que é o ponto em que a água entra em ebulição. Esses termos recebem alguns nomes diferenciados. Algumas nomenclaturas já foram alteradas, mas o ponto de gelo e o ponto de vapor. O que você precisa entender é que um é o ponto de gelo, é o ponto em que a água vai estar saindo do estado líquido para a solidificação, ou o contrário, solidificação para o estado líquido. E o outro ponto é o ponto de vapor, em que a água vai estar do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. É o ponto limite. Passou desse ponto, vapor. Desceu, líquido. Da mesma forma, aqui no ponto de gelo, passou desse ponto, é congelamento. Passou para o outro lado, é água líquida. A gente vai ver melhor no termômetro ali para entender. Então aqui, ó, primeiro o ponto fixo, é o ponto de gelo, temperatura na qual o gelo e a água permanecem em equilíbrio térmico, quando sob pressão normal. Pressão normal aqui seria um ATM, que no caso é considerada a nível do mar. Por quê? Porque se eu for medir a temperatura para a água congelar, bem aqui, vamos dizer, a nível da água do mar. Estou lá no nível da água do mar, tento congelar, quando chegar a 0 graus Celsius, a água vai congelar. Chegou a 0 graus Celsius, a água congela. Mas se eu for fazer isso em cima de um local muito alto, assim, de elevada altitude, por exemplo, aí o Monte Everest, o ponto de congelamento não vai ser mais 0 graus Celsius. Então já vai ser diferente, por causa da questão da pressão do ar, que também facilita sobre isso. Então por isso que tudo é calculado com a pressão considerada a nível do mar, que é 1 atm, 1 atmosferas. E o outro, que é o ponto de vapor, que é a temperatura no qual a água entra em ebulição. Todas essas escalas, elas se baseiam aqui, ó, em os pontos fixos fundamentais, que é o ponto de gelo e o ponto de vapor. Mas existe também o ponto tríplice da água, que no caso o Kelvin já queria utilizar esse termo e os pesquisadores acharam até adequado se basear nele. Mas ele é um pouco mais complicado para fazer as medições. O que é o ponto tríplice da água? É um ponto, é uma temperatura em que a água vai existir tanto no estado sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. Então, quando ela chegar nesse ponto, ela existe nos três estados, no físico, ou no sólido, no líquido e no gasoso. Então, por isso, ponto tríplice. Por exemplo, a 20 graus Celsius, a água na temperatura ambiente, ela vai estar líquida. No caso, sob pressão normal, vai estar líquida. A menos 20 graus Celsius, ela vai estar congelada. Então, não vai ter assim essa divisão. Ela vai estar vapor, vai ficar água líquida e água sólida. Não. Então, o ponto tríplice é o momento em que ela ocorre das três formas. E é o pontozinho ideal, que a gente vai ver isso mais lá na frente, para não ficar misturando tudo.